A paz do Senhor Jesus seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Tomem assento e glorifiquem o nome do Senhor por esse momento santo. Tenho 2 presentes para oferecer aos nossos pastores. Esta aqui é a minha Bíblia missionária. Eu vi que fazia uma lacuna muito grande na nossa nação brasileira, essa Bíblia. Uma Bíblia que tratasse só de missões. E então eu peguei todos os textos, desde Gênesis até Apocalipse. Fiz uma pesquisa bem profunda sobre esse assunto e fiz esta Bíblia. Esta Bíblia, ela também contém a nossa versão oficial, a versão de Nelson. Nós trouxemos de volta os nomes de Deus que haviam sido apagados das Bíblias. E vocês sabem perfeitamente que todas as nossas Bíblias só têm a palavra Senhor. No lugar de Adonai puseram Senhor, no lugar de Jeová puseram Senhor, no lugar de Elohim puseram Deus simplesmente. Então, quando chega na parte de Espírito dos deuses, fica bem difícil a tradução, porque o Espírito Santo é Espírito de Deus. Então, como é que fica a tradução dele se Elohim está no plural? Então, todos esses detalhes eu pude trabalhar nesta Bíblia e coloquei a nossa visão missionária. Então, temos mais de 400 páginas só sobre missões. Você que está trabalhando com missões, influenciando a amor missionária, e eu também sou um missionário por muitos anos, então eu vejo todas as necessidades que há sobre esse assunto. Então eu coloquei os temas sobre missões. Vou dar só um exemplo para vocês terem uma ideia. Atendendo ao chamado missionário. O que é um desejo missionário? A necessidade de missionários. O pastor João acabou de falar sobre isso. Faltam obreiros. A necessidade de missionários. Todos os textos relacionados à necessidade de missões. Só nesse ponto aqui, a necessidade de missionários, tem quase 700 versículos na Bíblia. Só que eles estão todos espalhados, então juntei todos eles. E também fiz o comentário. Desencorajados para fazer missões, é outro tema que tem mais de 500 versículos. Quando começamos a fazer missões, mais de 400 versículos para essa pergunta. Sua missão e estrutura no reino e no evangelho. A igreja é organismo, para você fazer a diferença entre a igreja organização e a igreja organismo, que é o corpo místico do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, que não está aparente, ela está no meio aí. São os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, mas também a gente só pega essa parte, mas que não o beijaram. Há também 7.000 bocas que não beijaram, porque tem 7.000 que não dobram o joelho, mas tem a mesma que não dobra o joelho e fica beijando também. Esse beijo aí, você já sabe o que é. Lembrar-se dos homens, que os homens não são eternos. Isso aqui é um ponto fundamental, porque todos nós vivemos e pensamos que nunca vamos morrer. Então, quando você avisa aqueles que eles vão morrer, aí eles têm um temor no coração. A mensagem missionária é isso. Buscar os redimidos de Deus em toda a terra. Uns deveres obrigatórios para o missionário. Tornar conhecido em todas as nações o nome de Deus. Antes de fazer missões. Discipular e batizar. Quem escolhe os enviados? O desejo missionário de Deus. Eles têm mil versículos. 1.002 versículos. A gente só fecha aí. Missionário chamado e ungido, porque muitos se autodenominam. Porque os homens devem ser pescados. Quando Jesus disse, eu vos farei pescadores de homens, é porque Abacuque capítulo 1, verso 14 diz que Deus transformaria a mente dos homens como a mente de um peixe.
Por isso que ele nos chama para pescá-los. Então, sobre esse assunto, tem muitas coisas até chegar quando Jesus fala essa verdade. Atendendo a obra missionária com resultados positivos. O trabalho de um evangelista. Meu Deus, essa parte aqui é linda. A fé e a missão do auditório missionário. Porque se você não fazer o auditório, não transformar o auditório missionário, você nunca vai ter apoio de missões. Pastor Joel está tendo um grande sucesso nos Estados Unidos. Irmãos, Deus deu para ele uma visão tão extraordinária sobre esse ponto, que é tornar o auditório um auditório missionário, irmãos. Que a igreja da Europa está melhor do que a igreja dos Estados Unidos. A obra missionária na Europa está mais fervorosa do que a obra nos Estados Unidos. A obra missionária que a Igreja Assembleia de Deus, o Ministério do Belém está fazendo nos Estados Unidos através do pastor Joel é uma coisa extraordinária. Em todas as congregações, a mesma noite para o domingo, quando o pastor abre o culto e lê o texto, vem um telão. Um telão, o pastor Joel falando uns 10 minutos sobre a obra missionária, todos os cultos de domingo. E a igreja está sendo despertada pela obra missionária. Essa Bíblia, quando eu falei para ele sobre essa Bíblia foi uma alegria no coração dele. Porque ele está fazendo uma obra muito linda nos Estados Unidos, da parte dos Estados Unidos no mundo inteiro. Depois de fazer a obra missionária, detalhes poderosos de missões e o resultado final da obra missionária. Essa Bíblia é só sobre missões. Não tem nada de escatologia, não tem nada de economia, é só sobre missões. Então eu trouxe essas duas Bíblias como minha primícia. Estas duas Bíblias como primícia. Pastor José Wellington está aqui. Meu pastor querido. Eu rogo muito a Deus pela sua saúde. Muito, Senhor. Meu pastor José. Para você. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No livro de 2 Reis. Primeiro Reis, eu falei errado. 1 Reis, capítulo 1. Capítulo 1. Digamos todos glórias a Deus. Glória a Deus. 17, capítulo 1 diz assim: Elias, o tisbita, um dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: pela vida de Jeová, Deus de Israel, em cuja presença estou, não haverá nestes anos nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. A palavra de Jeová, o Senhor, veio a ele dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está defronte do Jordão. Beberás do ribeiro, e ordenei aos corvos que te sustentem ali mesmo. Partiu e fez conforme a palavra do Senhor Jeová, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Observe essa frase que está aí, ela se repete duas vezes, é propositalmente que ela se repete. No verso 3 ela diz que está diante ou está de frente do Jordão. Ela se repete no verso 3, se você quiser marcar essa parte. Depois ela se repete no verso 5, que está de frente do Jordão. Esse Querite, ele fica mais ou menos, dependendo do caminho que você vai, pelo caminho mais curto, você pode ir pelo caminho mais longo, desde Jerusalém, você pode gastar 71 milhas, mas se você for pelo caminho secreto, você pode gastar 17 milhas. Você pode observar nesse texto que Deus sabe o risco que você corre quando você profetiza. Quando você profetiza, e a profecia, ela é uma profecia que alcança o seu destino,
Não se vanglorie por isso, esconda-se. Quando a sua palavra profética que Deus mandar você falar, ela alcançar o objetivo que Deus quer que ele alcance, o resultado em relação a você, aparentemente será negativo, porque vão te procurar para te matar. Então todo profeta, ele sempre tem que ter essa noção. Mas eu quero que você entenda que Deus sempre está ouvindo o que você fala. E quando ele profetizou aquelas palavras, que não haveria mais chuva nem orvalho, até a sua palavra se cumprir, logo no verso 2, o Senhor disse: tem que guardar esse homem, eu tenho que escondê-lo. Por quê? Porque ele falou a minha palavra. Deus está guardando você quando você fala a sua palavra. Mas não pensem que vão colocar você num pedestal quando você falar uma palavra. Você pode ver que a maioria dos profetas, eles dizem assim: está vendo o que eu falei? Quando a palavra de Deus se cumpre, eles dizem: não foi o que eu disse, não foi fulano, não foi fulano, não foi ciclano. Por causa do orgulho profético. Essas pessoas Deus não esconde não. Deixa eles para eles matarem logo. As pessoas que falam a palavra de Deus e elas não estão envaidecidas por isso, recebe esta palavra: Deus cuidará de ti. A princípio, muito difícil falar. Aí, o que Deus quer mesmo é, o que Deus queria mesmo, ele tinha um objetivo em Damasco. Porque a palavra final, quando Deus fala com Elias na caverna, no capítulo 19, ele entra na caverna e Deus pergunta para ele assim: o que fazes aqui? Eu te chamei para o monte, o que tu estás fazendo na caverna? Aí ele disse: não, é porque só eu fiquei. Quando você começa a se individualizar, que só você é que sabe, que ninguém presta para você, quando você começa a se individualizar, pensando que você é o único, o dono da cocada preta, que ninguém serve mais para você, Deus vai te arrebatar. Por que você fala isso, pastor? Porque Deus disse para Elias: vai e unge fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E os irmãos sabem que ele nunca cumpriu essa palavra com Elias? Elias foi arrebatado antes dessa palavra se cumprir. E quando Deus sabe, ele já providencia isso. Porque quando ele foi para o objetivo, para Damasco, ele encontra Eliseu. E aí ele joga a capa em Eliseu. Porque Deus está dizendo: infelizmente eu tenho um propósito contigo, mas por causa da tua precipitação, por causa do teu caráter, por causa desse espírito de briga que você tem, Elias, unge logo Eliseu, porque você não vai fazer o que eu disse. Muitos de nós temos propósito na nossa vida, mas Deus nunca vai cumpri-lo, embora Ele tenha falado que vai cumprir, porque Deus não mente. Ele vai usar o teu discípulo para fazer isso. Então ele prova que através do discípulo que você faz, ele passa a unção que está sobre a sua vida para o seu discípulo fazer o que ele pensou que iria fazer através de você, mas por causa do seu caráter, da sua grosseria, você barraqueiro, você ministro barraqueiro. Tem muitos. Não fale nada para ninguém saber que é você. Não fale. Os membros saem das nossas igrejas por causa de nós, por causa da nossa grosseria, porque nós pensamos que somos o Elias, estamos vestidos de pele de animais. Nós pensamos que quando a gente coloca aquele bigode, a gente pensa que vira o Hitler. Todo mundo fala bem de Elias, eu também falo. Mas ele foi arrebatado precipitadamente, porque Deus colocou a mão na cabeça e disse: o que eu vou fazer com esse rapaz nervoso? Irmãos, Deus falou para ele: Elias, está subindo aí 50, eles estão te pedindo perdão.
E eles subiram 50, irmão, de joelhos. Chega lá com os joelhos esfolados, pastor. Joelhos esfolados. Perdoa a gente. Elias, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Matou os 50. Depois subiu a segunda. Esfolaram os joelhos deles. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Matou os 50. Eu estava dizendo, não é para fazer isso não, meu filho. A Bíblia diz, irmãos, que o anjo do Senhor veio. O anjo do Senhor é Cristo. O anjo do Senhor veio falar com ele. Rapaz, não mata os caras. Por que você matou os camaradas? O anjo, pastor Manuel, o anjo do Senhor, pastor Zé. Está bem, eu não vou matar não. O anjo foi embora tranquilo, porque ele palavra de profeta. Quando eles chegaram, a terceira, se eu sou homem de Deus, esse fogo do céu, matou todo mundo. Eu disse, vamos ter que arrebatar ele, porque... Irmão, Deus não quer te matar. Ele quer que você cumpra o propósito. Ungir ao rei de Damasco. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você tem um propósito ainda. Ungir o rei de Damasco. Mas eu vou ter que te arrebatar. Não vai dar para cumprir esse propósito com você. Você está nervoso demais. Você está muito nervoso. Qualquer coisa, você fica nervoso. A gente tem que falar da nossa morte sempre. De vez em quando eu falo, eu vivo de avião, irmão, só esses 7 dias eu peguei 12 aviões. Cada avião que a gente pega é um atestado de, você sabe. Aí você, toda vez eu ponho a mão no ombro. É? Eu só tenho medo do que pode acontecer. Irmãos, aquele avião que eu vinha com o pastor lá do Rio Grande do Sul, eu não vim, deu algum problema e eu não vim com ele. Pastor Luiz Antônio, o avião caiu aqui. E aí eu briguei com a moça. Quando eu soube que o avião caiu, eu fui de joelho pedir perdão à moça. A moça pôs a mão na minha cabeça e disse, tem paciência, pastor. Hein? É, exatamente. Aí você perde a igreja, perde o respeito das pessoas, perde a visão do seu ministério. Aí onde que você vai parar? Deus tenta te apaziguar em 3 lugares. Primeiro lugar que Deus tenta te apaziguar o teu coração, Querite. Lá você vai ficar sozinho. Lá você vai ser servido por uns garçons que tem uma roupagem preta. Os que são especialistas em carniça. E você vai comer do bico deles, que está acostumado em carniça, você vai comer do bico deles. Eles vão trazer carne e vão trazer pão para você. Eu estive vendo de onde que eles traziam aquela carne. Só tinha um lugar que havia carne fresca e pão. Era lá em Jerusalém, no templo. Do Querite para Jerusalém são 17 quilômetros. Os urubus, que nós chamamos também na Bíblia, mas assim, educadamente de corvos, eles tinham o trabalho de todas as manhãs acordar na hora certa para cumprir um propósito de Deus na vida de um homem que Deus estava tentando apaziguar. Tem alguém aí? Estou tentando salvar o teu ministério, estou tentando te acalmar. Você está muito nervoso, Elias. Então ele coloca, verso 3, acompanhe comigo no texto. Ele diz assim, no verso 3, retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Aí Deus, ele tem assim uma atitude muitas vezes que ele parece que está zombando da cara da gente, mas não é, só aparente. Por quê? Pergunte para mim por quê. Porque ele te manda para um fiozinho de água que está diante do Jordão. E você olha para o seu fiozinho de água e diz, por que Deus me mandou para o Jordão?
e mandou aqui para esse fiozinho de água. Está quase para acabar. Quantas vezes nós somos chamados para um determinado lugar em que nós somos tentados a pedir emprestado para o Jordão. O Jordão está ali. Está bem diante do meu riozinho fio. E o Jordão está lá. Me empresta. Eu estou aqui. Porque ele quer te pegar. É um laço. E você está ali no seu querite, bebendo água assim, a gotinha. E olhando para o Jordão cheio de água e você bebendo. Quantos de nós estão vivendo essa realidade? E o Espírito de Deus não pede emprestado dele, não. Não pede pinico para ele, não. Fica quieto na tua aí. Eu estou cuidando de ti aí. Eu vou continuar cuidando de ti, né? Eu vou continuar fazendo milagre na tua vida. E o Jordão está ali, e você no teu filetinho de água. Aí você sai de lá, você vai embora. E o Jordão diz assim, o Jordão fala assim: esse camarada é demais, nunca me pediu nada. Eu sou o mais rico aqui da igreja. Ele que me deu presente, nunca dei nada para ele. Ele é fiel. Elias agora sai do querite e agora vai passar pelo meio do Jordão. Quando ele vai passar pelo meio do Jordão, ele tira a capa e bate 2 vezes. A primeira não funcionou, não. A segunda funcionou. Porque o Jordão pensou e disse: sabe de uma coisa? Esse camarada dos bons, ele nunca me pediu nada. Pode passar, Elias, você foi fiel no teu querite. Deixa esse ser humano maravilhoso que Deus fez da tua vida cumprir o propósito de Deus nesse tempo em que Deus está te chamando para apaziguar e acalmar o teu coração. Mas nesse momento, Antônio, muitos vão oferecer ajuda para você sair do querite. Experimentar essa situação muitas vezes é mais difícil. Verso 4: beberás do ribeiro, os corvos vão te sustentar ali. Verso 6: e os corvos traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne à tarde. O sacerdote tem que comer carne, irmão. E ele bebia do ribeiro. Com o passar dos dias, secou-se o ribeiro, porque não chovia sobre a terra. O teu sustento vai ser bênção para você, mas vai ser um susto para muitas pessoas. Por que você está falando isso, pastor? Os irmãos já imaginaram os levitas todas as manhãs, nas reuniões de 8 horas de manhã, todo mundo reunido, e um diz: vamos orar. Qual é o pedido de oração? O pedido de oração é esse, para Deus acabar com esses demônios, desses urubus que vêm todas as manhãs pegar a carne que a gente corta. Todo dia de manhã eles vêm pegar a carne da gente. Mas não é. Ele nunca vai entender. As pessoas que veem Deus provendo as coisas na tua vida, pastor Roberto, eles nunca vão compreender os milagres que Deus faz na tua vida. Eles: Senhor, repreende esses demônios que estão tomando nossa carne e nosso pão de manhã. Deus nunca vai revelar para eles que aquela comida é para um homem que Deus quer apaziguar. Ao mesmo tempo que ele está dando a oportunidade de Elias viver no querite em paz, para ver se ele pensa, para ver se ele repensa a vida dele, Deus também está transformando a vida dos corvos. Quando Jesus fala sobre ansiedade, ele diz assim: olhai para os corvos. Jesus podia falar: olhai para os bem-te-vis, olhai para as pombinhas.
Mas Jesus pegou o pior dos animais, das aves. Olhai para os corvos. Veja como eles começaram na arca de Noé. E veja como eles terminaram com Elias. Até os corvos vão mudar a sua natureza. Quando Deus usar essas pessoas, que muitas vezes você nem conhece, nem nunca viu na vida, que vão trazer comida, alimento e sustento para ti. Ao mesmo tempo em que você está sendo curado, os enviados estão sendo transformados. Quando Deus trabalha contigo e te tranquiliza, e te ensina, te deixa sozinho, para Ele falar contigo, para Ele te curar, para Ele te abençoar, para que tu medites, Ele também está falando com outras pessoas que estão te servindo. Porque por causa do seu testemunho diante do Jordão, você vai permanecer no teu querite. Quando Deus quer nos curar, Ele nos leva para lugares onde ninguém pode entrar. Depois que você vê no verso 8, diz, então veio a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai para Sarepta. Eu queria só que você anotasse os dois significados. Querite, que está no verso 3, quer dizer cortar sobre medida. Deus no querite vai cortar você, para que você se encaixe no lugar onde Ele quer que você seja encaixado. Porque se você não for a medida em que Deus quer que você se encaixe, Ele tem que primeiro trabalhar a tua humildade. Ele vai usar pessoas para trabalhar a sua humildade, para que você seja cortado sob medida. Porque quando nós somos cortados sob medida, nós nos encaixamos em qualquer lugar onde Deus nos manda. Quem me ouviu? Oh, meu Deus. Pastor, me tira daqui porque eu não dei certo aqui. Pastor, por favor, me arranja outro campo, porque eu não dei certo aqui. É porque você não passou pelo querite para Deus te cortar a medida daquele lugar onde Deus te enviou. Aí você diz assim, tá bem, eu já estou cortado sob medida. Agora, Senhor, e agora o que o Senhor vai fazer comigo? Agora eu te levo para Sarepta. Sarepta significa lugar de fundição. Então quando Ele corta você sob medida, você diz, meu Deus, já passei por toda a tribulação da minha vida. Senhor, já estou com 30 anos de ministério. Diz, não, dá falta fundição, meu filho. Mas Senhor, essa fundição é aquela do fogo? É. Que a gente derrete? É. Que o Senhor vai fazer segundo a tua vontade? É. Que o Senhor vai fazer segundo a tua forma? É. E onde que Ele vai fazer isso? Na casa da viúva. Na casa da viúva, você vai aprender a depender 100% de Deus. Mas tem uma coisa sobre a viúva que a Bíblia diz, que se tiver um sacerdote, um rei, um profeta, e tiver uma viúva, a Bíblia diz que Deus vai ouvir primeiro a voz da viúva. Não vai ouvir o rei primeiro, não vai ouvir o príncipe primeiro. Ele diz, eu ouvirei, antes de qualquer circunstância, a voz do clamor da viúva. A viúva. Então, eu te levar para a casa da viúva, você vai aprender a orar. Para alcançar prioridade com Deus. Porque a viúva, ela sempre está dizendo, vou morrer. Porque o único que eu tenho, amanhã morrerei. O texto está dizendo isso aqui, amanhã morrerei. A viúva vai trocar com ele um copo de água por um carregamento de farinha. Ela vai trocar com ele um copo de água pelo carregamento de azeite. Põe a mãozinha no ombro do seu amigo que está aí. Vamos profetizar? Põe a mão no ombro dele. Diga, ei. Fala com teu irmão, fala alto, ei.
Você está cheio de azeite e de farinha. Só que tem um problema. Você não pode comer do seu azeite, nem pode comer da sua farinha. Vai ter que doar. Quantos de nós estamos cheios de azeite, mas a gente não cura a nossa própria enfermidade? A gente está curando todo mundo, levantando todo mundo na cadeira de roda e com câncer. Por quê? Porque o teu azeite não serve para você. E isso é bíblico, pastor Nelson? É. Ele disse: Moisés, farás um candeeiro da natureza da amendoeira, com flores, com botões, e o trarás para servir no lugar santo. Quando eles chegaram no lugar santo, Deus falou assim: não porás azeite de amêndoa no candeeiro, porás azeite de oliva. Por quê? Porque o meu azeite, Antônio, não serve para mim. Mas é o teu azeite, Antônio, que serve para mim. O azeite do teu amigo é que te faz acender as tuas lâmpadas. Por isso que muitas vezes nós estamos acabados, tristes, ninguém nos consola. E chega um amigo e diz uma palavra simples e você chora. Aí você diz: você não é tão grande, ele não é famoso, ele não é grandão. Jesus estava no Getsemane. O pai Miguel: desce lá para consolar meu filho. Não sei não, Senhor, eu não sei essas palavras. Gabriel, desce lá também tu. Senhor, eu sou secretário do Senhor, mas eu não entendo essas coisas. Espírito Santo, você está nele, Espírito Santo. Faz esse trabalho. Espírito Santo, Espírito Santo. Também estou triste. Apareceu um anjinho lá. Senhor, eu sei que eu sou tua obra criada. Não sou famoso como Gabriel, não sou famoso como Miguel. Mas dá para o Senhor me deixar ir lá? Porque eu acho que eu tenho esse dom aí, eu tenho. Chega aquele irmãozinho seu e diz assim: meu azeite é de oliva, amendoeira. Fala o que você quer. E fala 2, 3 palavras. Ela é humilde, nem reconhecido. E você chora. E você se consola. Serepta, lugar de fundição, que eu vou aprender com essa viúva. A viúva lhe traz uma mensagem. A maior mensagem que a viúva vai trazer para ele nesse momento de fundição do seu caráter é que ela vai dizer: vou comer e vou morrer. Deus não teve para mim um Querite. Deus não teve para mim um Jordão. Eu vou comer e vou morrer. Qual é a mensagem que Deus está dizendo para eles? Olha, irmãos, como eu estou falando para vocês. Estou profetizando. Qual a mensagem que Ele tem para nós? Ele está dizendo: eu te trouxe a casa da viúva para você saber que tem gente que está sofrendo mais que você. Porque você disse sou eu, porque você pensa que é sou eu. Eu te trouxe a casa da viúva para que você aprenda, meu filho.
que sempre haverá alguém que estará sofrendo mais que você. Portanto, alegra-te, porque eu sou contigo. Você tem tanto azeite para oferecer ainda. Os irmãos percebem que é um estágio para apaziguar a nossa vida, para nos salvar do arrebatamento. Elias foi arrebatado, grande coisa. Ali era uma forma de Deus dizer para ele: estou tendo misericórdia de ti, rapaz. Eu queria que você morresse normalmente. Eu queria que você terminasse seu ministério. Eu queria que você completasse com alegria o seu ministério. Que você festejasse os teus anos de vida. Mas eu estou te arrebatando, porque senão você vai perder a sua fé. Eu estou te matando prematuramente, porque senão você vai perder seu ministério e a sua própria alma. Cumpre seu ministério, rapaz. Engole os sapos daqueles irmãos. Engole os sapos daqueles presbíteros lá da igreja. Engole o sapo daqueles diáconos. Engole o sapo dos irmãos riquinhos, donos da farmácia. Olha para eles. Diga: Deus te abençoe. Vocês estão me ouvindo? Deus não quer te matar agora. Ele está mais uns 20 anos ainda. Para de brigar com as pessoas. Cuida de quem você tem a responsabilidade de cuidar. Essa primeira pessoa é sua esposa, seus filhos, sua casa. A igreja está olhando como você cuida da sua esposa. E o terceiro lugar, e o terceiro estágio dessa caminhada está no capítulo 19. Versículo 2, Jezabel mandou um recado para ele. Capítulo 19, verso 4, a Bíblia diz: então ele andou pelo deserto a jornada de um dia de caminho. Um dia de caminho. Os irmãos podem repetir bem forte: um dia de caminho? Depois observe aqui. E veio e se assentou debaixo de uma acácia. Primeiro estágio, querite. Deus vai abençoar a sua vida e vai abençoar os que cuidam de você. Segundo lugar, Serepta. Vai comer com a viúva e vai aprender como depender de Deus. Segundo lugar, a viúva, você vai aprender que existem pessoas que sofrem mais que você. Quando você aprender essa segunda lição, Deus vai te levar para a terceira lição. E essa lição é a lição mais difícil, que é o terceiro e último estágio dessa caminhada. Versículo 4 diz: e pediu para si a morte. Você viu como ele aprendeu com a viúva? Ele aprendeu errado. Porque a viúva também pediu para si a morte. Veja como as pessoas influenciam a gente com as linguagens. A gente fica muito tempo com as pessoas e acaba aprendendo as linguagens ruins. E ele pede: foi isso que você aprendeu com a viúva? Não, ela também pediu a morte. Não era para você aprender isso. É para você aprender que tem pessoas que sofrem mais que você. Continue. Verso 4. Basta. Tira, ó Jeová, a minha vida agora, porque não sou melhor que os meus pais. Já começou a aprender algo, que ele não era melhor que ninguém. Quando você disser assim, que você não é melhor que ninguém, você já aprendeu metade da lição.
Eu sei que vocês não falam nada porque vocês estão pensando assim, não vou me denunciar aqui. Mas eu vou repetir de novo para você reagir. Quando você disser, tem aqui alguém melhor do que eu. Sabe quem foi o nosso maior ensinador disso aqui? Pastor Antônio Gilberto. Toda vez que ele assumia um púlpito, ele dizia: fulano de tal, se você não concorda com o que eu digo, manifeste isso aí, porque eu lhe dou a palavra. E muitas vezes, ao se humilhar, ele humilhava a gente. Porque ele dizia, o fulano de tal sabe, porque eu sei que fulano de tal sabe muito mais sobre isso que eu estou falando. E o fulano de tal não sabia nada. E a gente sabia que ele não sabia. E até ele sabia que ele não sabia. Quando você disser, não sou melhor que os meus pais, Deus vai dizer, está melhorando. Sempre diga isso, sempre diga isso, sempre diga isso. Sim, Senhor. Essa palavra tem que sair da sua boca. Sim, Senhor. Pois não. Está bem. O farei. Não discuta. Porque você está sendo provado. Você está sendo provado. Debaixo da acácia é o lugar onde Deus tem encontro com ele, porque embaixo da acácia ele pede a morte. E no verso 5, ele deitou e dormiu. Os irmãos podem imaginar como Deus ficou feliz quando aquele homem, pastor Emanuel, deitou e dormiu. Deus está batendo palma para ele, dizendo, até que enfim que eu fiz esse miserável dormir. Ele não para a noite inteira. Não para a noite inteira. Ele não consegue dormir, ele vai ao banheiro umas 15 vezes. E nem é diabetes. Não consegue dormir. Quanto de vocês aqui não tem conseguido dormir a noite inteira? Quando você dorme de uma pancada só, da noite em que você coloca sua cabeça no travesseiro e dorme até amanhã, pode dar um grito de júbilo, porque Deus está se agradando de ti. Aqui merecia um glória a Deus melhor, porque a maioria de nós não dorme. O versículo 5, recebe essa graça agora. Deitou-se e dormiu debaixo de uma acácia. E agora preste atenção nessa parte que diz assim: e eis que um anjo, olha aqui, um anjo, marque um anjo tocou, dizendo, levanta-te e come. E ele olhou, e eis que junto à cabeça havia um pão cozido sobre brasas. Essa comida é feita por Deus. Quase 900 anos depois, Deus continuava comendo pão a brasas. Lá em João 21, Jesus de madrugada, quando os discípulos estavam pescando, Jesus estava no mesmo fogão. Deus é um ser tranquilo demais. Nós estamos vivendo nos altos tempos das grandes tecnologias de fogão. Temos fogões automáticos, fogões que acendem lâmpada, não acendem lâmpada, que apita, outro que eu não preciso de nada disso. Eu sou o Senhor do tempo, eu sou o Senhor do fogo. Pastor, e ele coloca aquele pastor José, o Elton Júnior, ele está com o mesmo pão, assando o mesmo pão em João 21, o mesmo pão. Só que como estamos no tempo da graça, ele pôs uns peixinhos. Porque até ele gosta de um temperinho diferente. Estamos na graça, põe um peixinho. Elias não teve esse privilégio de comer o peixe.
Mas ele continua com a mesma brasa, com o mesmo pão. O mesmo pão que Elias comeu, Pedro, João também comeram. Quando Deus quer nos alegrar o coração, quando Ele perceber que você está sem estresse, vem comer um churrasquinho de peixe comigo, meu filho. Porque todo pastor se orgulha de fazer churrasco bom. Oh, glória a Deus, só tu mesmo. Quem quer se alimentar com o mesmo pão do velho forno? Pão cozido sobre as brasas. O anjo do Senhor gostava disso. Uma botija de água não é a água do Querite, nem do Jordão, é a água do céu. Meu Deus, ninguém está percebendo isso aqui? É anjo, é comida de anjo. Veja os estádios diferentes da sua vida. Eu estou profetizando sobre o seu ministério. Deus está falando conosco através da sua palavra. Eu estou mudando os estádios da tua chamada. Mas sabe o que aconteceu aqui, pastor? Ele olhou aquilo lá. É incrível isso aqui. Ele pegou assim, provou assim e virou e dormiu de novo. Ah, isso Deus ficou bravo. Agora Deus ficou. Chegou o anjo assim. E aí ele comeu. Senhor, não quero ficar nem mal nem com o senhor nem com Elias, mas o Elias, ele achou que eu sou um anjinho qualquer, então ele não crê em mensagens de pessoas que não são famosas. Ele não crê em gente que não tem nome. Ele só leva pregador daqueles famosos. Ele não ouve criança, ele não ouve jovem, ele não ouve. Ah, é? Anjo do Senhor te manifesta. Sim, majestade. Ele não ouviu o anjinho lá da 25 de março. Vais tu. E qual mensagem que eu levo? A mesma. Eu mudo de mensageiro, mas a mensagem continua a mesma. A mensagem vai continuar a mesma. A mesma. Aqui fala daquele que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo, a que leva para o céu. É a mesma mensagem, é o mesmo evangelho. Pode mudar de capa, pode mudar de anjo, pode mudar de fama ou não fama, mas ele não vai mudar Nesse último estágio, estou terminando nesse momento. Ah, você não ouviu o anjinho, foi? Você não ouviu o anjinho do verso 5, meu filho? O Senhor não sabia. Tornou a deitar-se, meu filho. Verso 7. Pela segunda vez, presta atenção aí, olha o texto. O anjo do Senhor Jeová. Essa palavra tocou, eu fiz uma pesquisa por horas sobre esse tocou. Esse tocou não é aquele tocouzinho daquela mulher do fluxo de sangue. Não é o toquezinho que Jesus tocou na cabeça da sogra de Pedro. Não, é uma bicuda. Muitos de nós estão precisando de uma bicuda. Dá um glória a Deus se é verdade ou não. Está vendo como é verdade? Muitos de nós estamos dizendo uma bicuda. Levanta, rapaz. Vai para o teu caminho, rapaz. Vai fazer a obra que eu tenho te mandado, rapaz. Aleluia. Porque eu disse para vocês falarem um dia é o máximo que você podia andar. Um dia, pela tua força, você só pode andar por um dia. Mas depois que come a comida de Deus, 40 dias para você caminhar.
Claro. Com a bicuda. É o que muitos de nós estamos precisando hoje. Que o anjo do Senhor venha e diga: olha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim: você está precisando de uma bicuda boa, rapaz. Fala para ele. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.